Imagine abrir um texto religioso milenar, esperando encontrar a poesia transcendental. Um guia moral, claro. Exato. A expectativa de quem o lê é invariavelmente espiritual. Mas, em vez disso, a leitura revela algo completamente anômalo. Um manual de engenharia altamente detalhado. Sim, instruções para operar uma máquina bioquímica. Completo com cronogramas de manutenção, instruções de limpeza, até alertas sobre radiação. E isso não é uma obra de ficção científica contemporânea. Não, de forma alguma. É exatamente o que engenheiros e linguistas descobriram ao retraduzir o Zohar, que é um dos textos mais sagrados da tradição cabalística judaica. É fascinante. E é a partir de anomalias perturbadoras como essa que iniciamos a nossa análise de hoje. Neste mergulho profundo, a missão é explorar as páginas da colossal obra Sim, os Deuses Eram Astronautas, escrita por Erich von Däniken. Uma obra que desafia muitas das nossas certezas. Com certeza. O objetivo aqui não é atacar a fé de quem quer que seja, mas propor um exercício intelectual audacioso. E se despirmos a história de seus dogmas e lermos os relatos antigos com as lentes da tecnologia moderna? A premissa de hoje para nossa audiência é que grande parte do que chamamos de religião pode ser, na verdade, um diário de bordo não compreendido de contatos extraterrestres. E a genialidade da abordagem do autor não está em exigir que se acredite cegamente nessa premissa, mas em pedir que se aplique a lógica mais rigorosa possível a textos que até hoje foram totalmente blindados pela redoma da teologia. Exatamente. Intocáveis, não é? Quer dizer, intocáveis no sentido analítico. Isso. Porque quando a academia tradicional se depara com um relato antigo que é grandioso demais ou tecnicamente complexo, o mecanismo de defesa padrão é logo rotular como mito. Ou alegoria. Ou alegoria. E a obra que estamos analisando argumenta que esse é um erro epistemológico grave. E por que seria um erro tão grave? Porque é um padrão de evidências espalhado pelo globo. Tradições orais, anomalias arqueológicas, descrições técnicas que, simplesmente não poderiam existir na mente de povos da Idade da Pedra. E para iniciar essa desconstrução junto com quem nos acompanha, precisamos olhar para onde a própria humanidade sempre olhou, em busca de respostas. O firmamento. Os céus. Os céus. A primeira grande provocação do autor nasce de uma incongruência narrativa sobre a qual, honestamente, eu sinto que poucas pessoas refletem. Trata-se da rebelião de Lúcifer. O portador da luz. O próprio. A rebelião dele contra o arcanjo Miguel e as hostes celestiais. O autor relembra suas aulas de religião na infância e questiona algo fundamental. O céu é universalmente descrito como o ápice da perfeição, certo? Perfeito. O local da bem-aventurança absoluta. Da paz eterna. Mas aí entra um choque lógico gigantesco. Se um ambiente é a definição literal de perfeição pacífica, como pode abrigar uma guerra bélica? Pois é. Como pode haver sublevação ou oposição? A revolta pressupõe insatisfação. E a insatisfação não pode existir no paraíso perfeito. E a teologia tenta resolver isso estritamente no campo espiritual. Mas o autor traz a questão para a literalidade. A contradição desaparece no momento em que deixamos de tratar o céu como um plano etéreo pós-morte. E passamos a encará-lo como cosmos físico, o espaço sideral. Exato. E o mais revelador para quem nos ouve é que essa narrativa de batalhas nos céus não é um monopólio da tradição judaico-cristã. De forma alguma. Veja o livro dos mortos egípcio. Ele descreve com riqueza de detalhes o deus Ra lutando contra rebeldes que habitavam o universo. Nossa! Operando a partir do seu ovo celestial. E os textos descrevem esse ovo como brilhante, de aparência metálica, capaz de emitir raios de destruição. Isso soa muito como uma nave. E também tem os textos tibetanos, certo? Sim, os livros de Dzyan. Eles detalham conflitos catastróficos no espaço profundo entre forças criadoras e destruidoras. Pera. Deixa eu tentar fazer o papel do cético tradicional aqui por um momento. Claro, por favor. Não seria perfeitamente natural que culturas primitivas observassem
Tempestades severas, relâmpagos rasgando nuvens escuras, eclipses aterrorizantes e, bom, criassem metáforas para explicar o clima. É muito mais fácil personificar o trovão como um deus guerreiro do que entender a meteorologia. É um ótimo ponto. Mas o problema com a tese da metáfora meteorológica é a precisão. A especificidade dos relatos não bate com meras tempestades. Como assim? Os sacerdotes da tribo Maori, na Nova Zelândia, narram a história de um comandante chamado Rongamai. Ele surge como uma estrela que revolvia a terra, mas não caindo do céu como um raio. Ele voava paralelamente ao horizonte. Ah, emitindo aquele estrondo constante que os textos mencionam? Isso, um estrondo constante. Na Índia, o antigo texto Drona Parva narra guerras cósmicas onde cidades voadoras inteiras são destruídas em órbita. E a academia empacota tudo isso na gaveta do simbolismo. O que nos leva à etimologia da palavra? Exatamente. A palavra símbolo vem do grego, symbalén, que significa unir ou juntar. Se os mitos são simbólicos, eles não são invenções puras. Eles estão unindo uma memória real. Uma observação de tecnologia incompreensível? Tentativa muito limitada de um cérebro primitivo de registrar o que viu. Essas batalhas não são tempestades, são memórias de conflitos físicos no nosso sistema solar. O que nos empurra para um questionamento ainda mais espinhoso em nossa análise. Se aceitarmos a premissa de que seres físicos e tecnológicos travaram batalhas no espaço e desceram à Terra, a identidade de certas figuras divinas muda drasticamente. Muda por completo. Quem era então a entidade que os antigos hebreus encontravam no deserto do Sinai? O livro promove uma reinterpretação drástica do Antigo Testamento. Uma das partes mais controversas, sem dúvida. Sem dúvida. Argumentando que o Deus de Abraão e Moisés não demonstra as qualidades de um criador universal, mas sim o comportamento de um comandante militar alienígena. E veja bem, um comandante imperfeito. Sim, porque um criador atemporal e onisciente não precisaria de tentativa e erro. O relato do Gênesis descreve uma entidade que cria a humanidade, frustra-se com o resultado do seu próprio projeto e, bom, decide exterminar a biosfera inteira através de um dilúvio. É uma atitude muito drástica. E essa atitude de descartar um experimento fracassado é típica de inteligências falíveis, não da força primorosa que gerou o universo. Além disso, as descrições em torno dessa divindade são assustadoramente técnicas. Eu fiquei muito impressionada com a descrição da descida no Monte Sinai. Há exigências estritas lá. Ninguém poderia se aproximar da montanha ou seria morto. Há fogo, fumaça opaca, tremores de terra. Parecem protocolos rigorosos de segurança para o pouso de um propulsor de foguete, estabelecendo um perímetro de exclusão devido à radiação ou aos gases do escapamento. Perfeitamente. E a Arca da Aliança se encaixa como uma luva nesse quebra-cabeça técnico. Durante séculos, a arte a retratou como um baú espiritual decorativo, emanando luz sagrada. Mas lendo as especificações no Êxodo, vemos instruções para o que parece ser um capacitor elétrico extremamente perigoso. Ela era feita de madeira de acácia, que é um excelente isolante, e revestida de ouro puro por dentro e por fora. Um excelente condutor. Precisamente. E precisava ser transportada por varas de madeira que não podiam ser removidas. Qualquer pessoa que não usasse o vestuário adequado e tocasse nela... morria subitamente fulminada. É um choque de realidade. Mas acho que nada se compara à análise que von Däniken faz do Zohar, que mencionamos no início do nosso mergulho. Ah, o Zohar. Como linguistas modernos transformaram um texto místico em um projeto de máquina. O Zohar narra o encontro com o chamado Velhíssimo dos Dias. E por gerações os teólogos consideraram esse trecho quase incompreensível. O texto fala de crânios iluminados sobrepostos. De orvalhos que escorrem de cabelos transparentes. E de testículos cósmicos que precisavam ser equilibrados. É muito estranho até que o engenheiro britânico George Sassoon analisou o aramaico original
E ele percebeu que as palavras tinham traduções mecânicas negligenciadas. Exato. Os crânios eram, na verdade, reservatórios. O orvalho era a condensação captada do ar noturno do deserto. E a luz interna cultivava algas, como clorela, misturadas à água condensada para criar uma pasta rica em proteínas e carboidratos. E os testículos eram tubos de exaustão dupla para liberar pressão. O velhíssimo dos dias era uma máquina de maná. Um dispositivo bioquímico autossuficiente capaz de alimentar milhares de indivíduos em um terreno inóspito. O livro detalha até mesmo como a máquina devia ser limpa aos sábados para não obstruir os filtros. É de cair o queixo. Mas há um problema óbvio nessa tese. Nossos ancestrais viviam em um mundo mágico. Não estariam eles apenas projetando biologia humana, crânios, cabelos, digestão numa força da natureza que não conseguiu entender? É um questionamento válido. Mas ninguém inventa regras de isolamento elétrico letais e processos de cultivo de algas por condensação simplesmente para poetizar o divino. A precisão técnica é muito alta. Alta demais. Ela elimina a teoria da antropomorfização. Von Däniken é muito claro. Os seres com quem os patriarcas interagiram eram astronautas. Viajavam em veículos físicos com rodas direcionais, como os vistos pelo profeta Ezequiel. Usando tecnologia para subjugar os humanos, contudo, é importante ressaltar para nossa audiência que o autor faz uma distinção crucial. Ele não elimina Deus. Não, de forma alguma. Ele introduz o conceito de Ilud, A verdadeira inteligência do cosmos. A força criadora insondável e atemporal. porque o Ilud verdadeiro não exige tendas de pele de carneiro. Não precisa de fumaça para se esconder, nem pede sacrifícios de sangue em altares. A grande tragédia histórica é que a humanidade confundiu forasteiros galácticos com o Ilud. O que nos leva a uma dúvida inevitável. Se no passado esses forasteiros andavam pelo Oriente Médio, pousavam em montanhas e destruíam cidades abertamente, por que eles mudaram o comportamento? Por que pararam de aparecer, né? Exato. Porque os contatos extraterrestres hoje são sempre tão esquivos, fantasmagóricos ou ocultos em misticismo. E aqui a obra nos apresenta a fascinante teoria do mimetismo cósmico, apoiada no trabalho do Dr. Johannes Fibach. Uma teoria brilhante. E o laboratório perfeito para testar essa teoria foi a cidade de Fátima, em Portugal. O evento de 1917 que reuniu dezenas de milhares de pessoas. As testemunhas viram um milagre do Sol. O Sol supostamente dançou no céu, emitiu um calor súbito que secou roupas encharcadas pela chuva em minutos. E projetou feixes de luz policromática. A igreja absorveu o evento, canonizou as aparições da Virgem Maria e guardou segredos apocalípticos. Mas quando o Vaticano revelou o terceiro segredo no ano 2000, o mundo religioso sentiu uma decepção brutal. Não havia revelações sobre o funcionamento do universo. Nem curas milagrosas. Era um texto obscuro sobre bispos caindo. A resposta para essa esterilidade intelectual está no mimetismo. A biologia na Terra usa o mimetismo o tempo todo. Insetos parecem folhas para não assustar presas. E Fibach argumentou que inteligências superiores usam o mimetismo sociotecnológico. E essa é a parte em que a ciência contemporânea espelha a teoria perfeitamente. Exatamente. Pensemos no uso de drones por biólogos hoje. Há pesquisadores que constroem pequenos robôs revestidos de penas reais. Projetados para imitar a aparência de um pássaro. Isso, eles infiltram esse drone no bando para estudar o comportamento animal de perto. As aves não fogem porque seus cérebros reconhecem o formato familiar. Aquele drone está ativamente enganando os sentidos da ave. E o que Von Däniken sugere é que a humanidade é o bando de pássaros. Nós somos as aves. As aparições místicas seriam drone-culturais. Eles não ensinam as aves a construir reatores nucleares. Eles projetam o que a ave espera ver para poder interagir, sem causar o pânico que destruiria a estrutura social do bando. A manipulação da consciência é o escudo deles. Perfeito. Se uma inteligência não humana deseja guiar ou observar uma população fortemente católica rural, aparecer numa espaçonave prateada e falar sobre astrofísica causaria histeria em massa. Um colapso psicológico completo.
Sem dúvida. Em vez disso, através de hologramas avançados, manipulação neurobiológica ou realidade virtual induzida, eles projetam ícones que a mente consegue processar. Na Idade Média celta, as pessoas viam fadas e elfos luminosos. Em 1917, viram Maria. Hoje, vem a iconografia dos UFOs populares. Eles se moldam às expectativas para manter o controle. O mimetismo garante uma interferência clínica sem contaminar irreversivelmente a cultura local. Uma interferência sutil hoje, talvez. Mas o impacto visual dessas interações antigas, ele não se dissipou apenas no ar, ele foi materializado. Em todo o planeta, a arquitetura pré-histórica e clássica atua como uma testemunha silenciosa. Os chamados cultos à carga. Exatamente como na Segunda Guerra Mundial. A obra argumenta que certas construções nasceram de um fenômeno idêntico. Pensemos na paisagem impressionante de Myanmar, com milhares de estupas, aqueles pagodes majestosos. A estupa Shwedagon é um exemplo monumental. Estruturas colossais, aerodinâmicas, em formato de sino invertido, apontando agulhas afiadas para o espaço. E o formato de sino é crucial aqui, não é? Muito. Na cosmologia asiática, as tradições narram histórias de dragões celestes envoltos em fogo e fumaça que desciam das nuvens. As estupas não abrigam pessoas em seu interior de forma funcional. Sua função é puramente representacional. Ou seja, uma estrutura imensa em formato de sino afunilado não é um design instintivo para quem constrói abrigos de palha. Não mesmo. Esse design imita a cápsula de aterrissagem das naves espaciais, as chamadas vimanas descritas nos épicos indianos. O ser humano esculpiu em escala gigantesca a carruagem dos deuses que observou pousar. E a prova de que isso não é só uma preferência estética isolada é encontrada a oceanos de distância. Na Colômbia, a tribo Cog constrói seus templos circulares, espelhando o universo em níveis múltiplos. Sempre com o eixo central projetado para cima. Isso. E na Indonésia, os povos Toraja erguem estruturas chamadas Tongkonan. As lendas deles afirmam que os ancestrais desceram das Pleiades em uma casa celeste oscilante. E as construções atuais são réplicas exatas, com tetos curvados que desafiam a engenharia. Como arquitetos da Idade da Pedra, isolados em selvas, chegariam aos mesmos conceitos de aerodinâmica? A resposta mais lógica é que todos presenciaram o mesmo tipo de nave operando ao redor do globo. Copiar um formato na pedra é um vestígio memorável. Mas o livro busca cicatrizes físicas e ambientais dessas visitas. Entramos no território das evidências radioativas. Ah, essa parte me deixou arrepiada. Textos épicos como o Mahabharata e o Rig Veda não são apenas poesia heróica, são enciclopédias balísticas. As vimanas incluem detalhes de propulsão impressionantes, mencionando forças geradas a partir da rotação de Mercúrio fluido. E teorias físicas modernas especulam que motores de vórtice de Mercúrio poderiam gerar campos eletromagnéticos massivos, viabilizando a levitação. Esses veículos travavam batalhas no alto da atmosfera. E disparavam armas indescritíveis contra cidades. Deixe-me fazer o papel de advogada do diabo novamente. Fique à vontade. O Mahabharata fala de flechas mais brilhantes que 1000 sóis, estrondos cósmicos e águas fervendo. Mas qualquer desastre natural extremo, como a erupção de um supervulcão ou a queda de um meteorito, não geraria exatamente essa mesma destruição? Fogo caindo do céu, nuvens em formato de cogumelo. Por que pular imediatamente para armamento nuclear extraterrestre? Porque vulcões e meteoros deixam para trás lavas, crateras de impacto e cinzas facilmente identificáveis. Mas eles não geram efeitos colaterais biológicos retardados e específicos da síndrome de radiação aguda. Os textos indianos descrevem que, após os bombardeios, as armaduras dos soldados derreteram. Pássaros perderam a cor, ficando brancos. Alimentos tornaram-se venenosos instantaneamente. E o detalhe mais horripilante: os sobreviventes relatam que cabelos e unhas começaram a cair. E fetos morriam misteriosamente dentro do ventre de mulheres saudáveis. Uma mente do mundo antigo pode sonhar com monstros e labaredas,
mas é clinicamente impossível que tenha inventado a contaminação genética que só ocorre com a exposição massiva à radiação gama. Milênios antes dos horrores de Hiroshima e Nagasaki. É avassalador. E os vestígios físicos apoiam isso. Arqueólogos no Golfo de Kuti descobriram as ruínas submersas de Dvaraka, a cidade que teria sido varrida após ataques dos deuses. E encontram-se manchas de areia vitrificada no Peru e fortalezas de pedra na Índia que viraram vidro liso. A vitrificação exige um flash de calor superior a 1.700 graus Celsius, uma temperatura que fogueiras ou erupções convencionais não produzem. Mas que foi idêntica ao solo no primeiro teste atômico no Novo México. A tese se consolida. A civilização já foi global no passado, mas as divindades, que eram pilotos em guerra, causaram um holocausto nuclear, empurrando a humanidade de volta para as cavernas. As anomalias arquitetônicas, a vitrificação e até as órbitas suspeitas das luas de Marte, Phobos e Deimos, tudo compõe o cenário de uma civilização espacial que deixou escombros e partiu. Mas a análise não termina na destruição. Ela busca entender a resiliência. Se fomos esmagados até a quase extinção, como a biologia humana deu saltos tão rápidos em inteligência? E qual é o nosso papel nessa imensidão? E essa é a conclusão monumental da nossa análise e do livro de von Däniken. Ele não desmente a ciência moderna, ele oferece a peça que falta. A teoria da evolução de Darwin é correta na adaptação das espécies, Mas luta para explicar a rapidez assombrosa do crescimento do córtex cerebral humano. A obra sugere o conceito de panspermia dirigida ou intervenção genética direta. A passagem do Gênesis de que fomos feitos à imagem e semelhança dos deuses não é uma metáfora para a alma, mas uma descrição de engenharia genética. Nosso DNA foi editado pelos visitantes. Há uma assinatura patenteada aguardando ser lida. E descobrir essa herança não destrói o conceito de religião para quem tem fé. Apenas o refina. As duas áreas deixam de ser inimigas. A ciência e as investigações genéticas revelam o como os códigos de DNA foram alterados. Mas a religião genuína continua sendo necessária para responder ao porquê. A busca pelo Ilub, o motivo original de toda a criação, permanece intocada. Entender que o universo é habitado não diminui a nossa existência. Nossa biologia. Essa jornada é uma convocação à maturidade da espécie. E como uma espécie em amadurecimento, há uma provocação inevitável para a mente de todos que nos ouvem hoje. Qual seria? Se fomos moldados, editados e guiados por astronautas antiquíssimos que brincaram com nosso DNA, o que acontecerá amanhã? Hoje, cientistas dominam ferramentas como o CRISPR para escrever código biológico. É verdade, nós já fazemos isso. Então, quando finalmente cruzarmos o abismo entre as estrelas, levando embriões e biologia sintética em nossas naves, para semear exoplanetas isolados, não seremos nós mesmos os deuses misteriosos que descerão dos céus para inspirar reverência no próximo ciclo infinito de evolução cósmica?